Prosseguir com firmeza em Cristo. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber as notificações e faça o seu comentário, compartilha, dá o seu like se você gostou do vídeo. E também é muito importante que você saiba que nós estamos em todas as mídias sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Então seria muito bacana se você pudesse acessar também essas mídias sociais e ver lá os nossos conteúdos. É só colocar lá Central das Escrituras. Nós também temos outros canais importantes, que é o, o Central das Escrituras Kids, que tem lá no YouTube. É só você acessar aqui o cardzinho aqui em cima que você vai direto lá para a Central Kids. Nós chamamos de Central Kids. E aí você pode ter acesso a vários vídeos, ensinamentos, treinamentos, histórias. Tem várias coisas legais lá para crianças, para as líderes da primária e também para os pais. Então é uma grande oportunidade para você ver os nossos conteúdos lá sobre as crianças. Também nós temos um canal muito importante, que é um canal novo que nós lançamos esse ano, que é chamado Cristo Vivo. Também aqui vai ter um cardzinho que você vai poder clicar e ir lá para o Cristo Vivo, que são conteúdos, vídeos, enfim, que nós estamos fazendo para pessoas que não são membros da igreja, que são cristãos ou não, e que também podem acessar e ver os nossos conteúdos, mas a gente nunca fala o nome da igreja, a gente não cita nada sobre a igreja propriamente dita. Então a pessoa que não é membro da igreja, ela vai ouvir sobre Cristo. A gente vai falar do Velho, do Novo Testamento, sempre voltado para Cristo, né? Então queremos divulgar o nome de Cristo para todas as pessoas. Essa semana, então, estamos estudando segundo Nef 31 a 33, onde, então, nós vemos, vamos dizer assim, a despedida de Nef dos seus escritos, né? Ele escreveu mais ou menos uns 30 anos, tudo que a gente tem ali em primeiro Nef, segundo Nef, Nef escreveu uns 30 anos depois, né, do acontecido, né, dos acontecimentos. E ele então faz a sua despedida e tudo mais. E é interessante que as coisas que ele escreve são muito importantes, muito valorosas e que são assim de um poder muito grande. Eu escolhi o segundo Nef 31, versículo 19 e 20. É muito conhecido, né? Esses versículos são bem citados na igreja, mas eu queria falar, discorrer, né, hoje aqui sobre isso, sobre essas coisas que Nef disse. E ele disse o seguinte: E agora, meus amados irmãos, depois de haverdes entrado neste caminho estreito e apertado, eu perguntaria se tudo estará sido feito. Ou seja, depois que a gente desenvolveu fé, né, batizou-se na igreja, né, recebeu o Espírito Santo, se arrependeu, antes do batismo, se arrependeu, foi batizado, recebeu o dom do Espírito Santo, e agora? Sou membro da igreja, está tudo feito, já vou para o céu. Não é bem assim, né? Então, há algumas coisas, há uma coisa a mais que precisa ser feita, que é muito, muito importante. E ele diz assim: Eis que vos digo não, né? Ele perguntou: vai estar tudo feito? Não, não está tudo feito, não acabou. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas tem uma coisa específica que, lógico, abrange muitas coisas. Ele continua dizendo: porque não haveria chegado até esse ponto se não fosse pela palavra de Cristo. Ou seja, você conheceu o Evangelho, foi batizado, né? Se arrependeu, e aí ele diz: com fé inabalável nele, né? Com fé em Cristo, confiando plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. Legal. E aí agora ele vai dizer exatamente o que nós precisamos fazer depois. Deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo. Essa frase ela é muito forte e muito significativa. Então, que a gente deve prosseguir com firmeza. Não é com moleza, mas firmes no caminho.
Às vezes a gente, né, dá aquela escorregada e tudo mais, a gente patina um pouco no meio do caminho, mas continuamos seguindo em frente. É assim que o Senhor quer que a gente vá. E aí Nefe diz: então deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança. Quer dizer, a gente tem, nesse caminho, né, que devemos prosseguir, precisamos ter o quê? Um esplendor de esperança. Então a gente precisa ter esperança, a gente precisa ter amor a Deus, quer dizer, nós temos que amar ao nosso Pai Celestial e a todos os homens. Então, para prosseguir com firmeza em Cristo, a gente precisa ter isso, ter esperança, ter amor a Deus e ter caridade, né? Então a gente já falou aqui de das três formas, né? Das três maneiras que nós devemos viver a nossa vida espiritual, que é fé em Jesus Cristo, né? Fé, esperança e caridade. Então, essas três é um tripé, né, de força espiritual que nos mantém no caminho. E ele diz, né, então, amor a Deus e a todos os homens, que é justamente a caridade, amando as pessoas. Portanto, se assim prosseguirdes, então se você prosseguir dessa maneira, aí ele vai falar mais duas coisas importantes aqui. Banqueteando-vos com a palavra de Cristo. Então ele já disse que a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter caridade, a gente tem que ter amor a Deus, a gente tem que ter fé em Cristo, a gente tem que banquetear-se com a palavra de Cristo. Eu já falei aqui em outros vídeos que a palavra de Cristo é o quê? São os profetas vivos, são as escrituras e é a revelação pessoal, é o Espírito Santo, o Senhor se comunicando a você através do Espírito. E aí, então, perseverares até o fim, quer dizer, se você se mantiver no caminho até o fim, eis que diz o Pai, tereis a vida eterna. Parece que é muita coisa. De fato, não é. Puxa, é simples, assim, é fácil, né? Quando você lê, é simples. Não é tão simples assim, perseverar até o fim. Então, exige-se algumas coisas muito importantes. Quando a gente fala de vida eterna, e a gente pensa assim, bom, herdar o reino celestial significa que a vida eterna, né? Vamos dizer, quando se fala de vida eterna, a gente pensa, bom, é viver com Deus e Jesus Cristo para a eternidade. Legal. É isso também, a vida eterna. Mas não é só isso. Na verdade, essa não é a parte mais importante da vida eterna. A vida eterna é que o Senhor quer que nós nos tornemos como Ele é. O Pai Celestial e Jesus Cristo quer que nós nos tornemos como eles são. É diferente só, sim, vou fazer as coisas certinhas aqui na Terra, vou perseverar até o fim para poder morar com eles para sempre. É claro que isso é maravilhoso, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que nós nos tornemos como eles são. Esse é o maior desejo do nosso Pai Celestial. Por isso que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo até nós. Então, nós precisamos nos preparar para herdar a vida eterna, ou seja, para nos tornarmos como eles são. Herdar tudo que eles são e fazer todas as coisas que eles fazem. E é isso que eles desejam de nós. Mas vamos então, vamos focar aqui no firmeza em Cristo. Vamos focar no perseverar até o fim, independentemente das coisas que nos rodeiam, das dificuldades, dos problemas, dos desafios. Nós precisamos nos manter no caminho. E isso nem sempre é muito fácil, né? Todo mundo aqui, você que está me assistindo, já passou, está passando e ainda vai passar por provas, por dificuldades, por provações, por tentações, por obstáculos. Isso tudo faz parte desse grande, maravilhoso plano que Deus ele fez para nós. Mas por que passar por tudo isso? Como falei, para herdar a vida eterna. E o que é a vida eterna? Nós nos tornarmos como o Pai Celestial e Jesus Cristo são. Esse é o grande objetivo. Né? Essa é a grande meta do Pai Celestial e Jesus Cristo. Que nós nos tornemos como eles. Por isso que a gente tem que passar por tudo isso.
Por isso que a gente tem que passar por todas essas provas. Eu gostei muito de uma citação num discurso da Sister Elaine S. Dalton, que ela era a segunda conselheira geral das moças, num discurso que ela fez chamado Prosseguir Firmes, de abril de 2003. Ela disse assim: prosseguir com firmeza implica em resistência. Gostei muito disso. Resistência, quer dizer, resistir. Firmeza é resistência. A Escritura não diz caminhar adiante. A Escritura não diz seguir adiante ou simplesmente prosseguir. Ela diz prosseguir com firmeza. Para fazer isso, vocês precisam ter uma visão de para onde estão indo. Isso é muito importante, né? Olha o que ela diz. Ó, então, a gente tem que... o prosseguir com firmeza significa resistir a tudo que acontece na sua vida, ir resistindo, suportando, valentemente aguentando e permanecendo, mesmo doendo, mesmo sendo difícil. Ainda você permanece, mas ela diz uma coisa muito importante, ela diz que a gente precisa ter uma visão para onde a gente está indo. Então ele está dizendo assim, ó, o prosseguir quer dizer o caminhar, caminhar com firmeza, continuar nesse caminho reto e apertado, né? Então a gente vai caminhando, mas não é só o caminhar, é o caminhar com firmeza. E o caminhar com firmeza requer que nós tenhamos uma visão de onde nós queremos chegar. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você saiba exatamente para onde você está indo. E quando você tem essa visão de que, bom, eu vou chegar a ter eu quero ter a vida eterna, a minha visão é ter a vida eterna, a minha visão é ser como Cristo. E aí vem a diferença, porque quando você fala assim, eu quero ser como Cristo, todas as provações que você passa, todas as dificuldades, aqueles obstáculos todos que você tem à sua frente, eles se tornam, de certa maneira, mais fáceis de serem suportados. Por quê? Porque você começa a pensar, bom, eu preciso passar por isso. Essa prova que eu estou tendo, isso que está acontecendo comigo, ela é necessária, essas coisas que estão acontecendo comigo, elas são necessárias para que eu me torne mais como Cristo. Então, quando você tem essa visão, porque você quer herdar a vida eterna, que você quer ser como Cristo, tudo muda. A perspectiva do enfrentamento, da provação, das dificuldades, dos obstáculos, muda totalmente. Então lembre-se sempre disso. Quando você estiver passando por uma provação, seja qual for, física, intelectual, mental, emocional, física, espiritual, qualquer provação que você esteja passando, ou tentação, lembre-se que tudo que você está passando é para ajudar você a se tornar como Cristo. É para ajudar você a herdar a vida eterna. Então tenha sempre essa visão em mente. E ela continua dizendo: o Espírito Santo os ajudará a permanecer firmes e seu testemunho do Salvador os ajudará a prosseguir com um perfeito esplendor de esperança. Que a gente viu agora há pouco. Então, a gente não está sozinho, né? O Senhor disse que vai nos ajudar a caminhar junto com Cristo nesse percurso, né? Esse percurso não é, a gente não caminha sozinho. Cristo está com a gente. Ele disse: ó, vinde a mim, eu vou estar com você. Então, se você estiver comigo, né? Se você vier a mim, eu vou estar com você. Então, se a gente estiver com Cristo, nunca ele disse que não vai deixar a gente passar por nada, nenhuma dificuldade, nenhuma provação, nenhuma dificuldade. Ele nunca disse isso. Ele disse só que vai nos ajudar a enfrentar isso tudo. E às vezes não é tirar do nosso caminho, não é tirar da nossa frente, mas é enfrentar junto com a gente. É pegar no nosso braço, é abraçar a gente, é dar a mão, dizer, vamos passar junto. Vamos juntos aqui atravessar essa grande provação.
Elder Joseph B. Worthley, ele fez um discurso fantástico que eu gostaria de sugerir que você lesse, que se chama Firmes Prosseguir, de outubro de 2004. Sensacional esse discurso. Ele disse assim: com frequência, aqueles que lutam contra as adversidades se perguntam: por que isso acontece comigo? Passam noites em claro meditando sobre o motivo por que se sentem sozinhos, ou doentes, ou desanimados, ou oprimidos, ou magoados. Então tem gente que perde noite, né, pensando: por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Quantas vezes a gente já não fez isso? Quantas vezes eu já não fiz isso? Mas essa tá errado, né? Essa não é a forma que a gente deve pensar. E aí ele diz assim: a pergunta por que eu pode ser difícil de responder e sempre resulta em frustração e desespero. E é verdade. A gente fica lá pensando: ah, por que comigo? Por que aconteceu isso comigo? Por que eu fiz para merecer isso? Poxa, eu tenho feito as coisas certas. Isso sempre vai dar frustração e desespero, disse o Elder Worthley. Ele disse: há uma pergunta melhor que podemos nos fazer. Essa pergunta é: o que posso aprender com isso? O que eu estou aprendendo com essa provação, com essa dificuldade, seja lá o que for que você está vivendo? O que isso vai me ensinar? O que isso vai me fazer a me tornar mais como Cristo? É isso que você deve pensar. Isso que eu estou vivendo agora, se eu consigo superar, se eu consigo passar firmemente, eu vou me tornar mais como Cristo. E se eu conseguir, eu vou estar caminhando para chegar na vida eterna. A maneira como respondemos a essa pergunta pode determinar a qualidade da nossa vida, não só nesta terra, mas também nas eternidades que há de vir. Olha só. Embora nossas provações sejam variadas, há uma coisa que o Senhor espera de nós, não importando quais sejam nossas dificuldades ou tristezas. Ele espera que prossigamos com firmeza. Então, não importa muito qual é o tipo de provação, de tentação, seja o que você esteja vivendo, não importa muito para o Senhor. O que importa muito para o Senhor é que o que ele espera muito de você é que você prossiga com firmeza. Que você não se desanime, não se desespere. Não dá mais para mim, chega, não vou mais orar, não vou mais jejuar, não vou mais ler escritura, não vou mais para a igreja. É aí que é exatamente isso que Satanás quer que você faça. Mas quando em meio às dificuldades nós permanecemos no caminho, nós nos tornamos mais como o Senhor. Ele disse assim: o Evangelho de Jesus Cristo, olha só esse parágrafo que ele fala. O Evangelho de Jesus Cristo inclui a perseverança até o fim como uma das suas doutrinas fundamentais. Jesus ensinou: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E também, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, viu, ele está falando aqui de perseverar, de permanecer, né? E aí o Elder Worthley continua: há quem pense que perseverança até o fim significa simplesmente passar pelo sofrimento que os problemas trazem, né? Então a gente pensa assim: bom, perseverar até o fim é só passar pelos problemas? Ah, eu consegui passar. Olha que legal que ele vai dizer aqui. Mas é muito mais do que isso. É o processo de vir a Cristo e aperfeiçoarmos-nos nele. É o que eu já estava falando antes. Eu aprendi com ele aqui. Olha só, então a perseverança, quer dizer, o prosseguir no caminho, nas dificuldades, não é só passar pelo caminho. É durante o processo da aprovação nós nos aperfeiçoarmos em Cristo. É isso. É esse processo, né? Você se achegar mais. Pô, tô passando por essa dificuldade, por esse problema aqui. Ah, vou largar tudo? Não.
eu vou me aproximar mais do Senhor. Porque se eu me aproximo mais do Senhor, é aí que Ele vai me ajudar a vencer essa provação. Vai me dar mais coragem, vai me dar mais força, vai me dar mais energia, vai me dar mais vontade. Ele vai estar comigo, vai me consolar o coração. Poxa, por que nós vamos perder essa bênção? Por que desistir de tudo se a gente pode ter nele a força necessária para prosseguir em frente? Perseverar até o fim, diz o Edward, significa termos nossa vida alicerçada firmemente no solo do Evangelho, permanecendo fiéis na igreja, servindo humildemente nossos irmãos, vivendo uma vida cristã e cumprindo nossos convênios. Aqueles que perseveram são equilibrados, olha só o que ele fala. Aqueles que perseveram são equilibrados, consistentes, humildes, melhoram constantemente e sem dolo. Seu testemunho não se baseia em razões temporais. Isso aqui é muito legal. Então, uma pessoa que persevera, que passa pelas dificuldades e enfrenta e se aproxima mais de Cristo e vai se aperfeiçoando nele com as provações, ele está dizendo, seu testemunho não se baseia em razões temporais, não se baseia em provas físicas, que o livro de Mormon é verdadeiro, de que a igreja é verdadeira. Baseia-se na verdade, no conhecimento, na experiência e no espírito. Olha que diferença. Então, o nosso testemunho ele precisa ser baseado não em fatos, não em pessoas, mas em revelação. E é isso que nos mantém no caminho. Sei que há muitas pessoas que sofrem com a mágoa, solidão, dor e contratempos. Essas experiências são uma parte necessária da experiência humana. Entretanto, peço-lhes que não percam a esperança no Salvador e em seu amor por vocês, que é constante, e ele nos prometeu que não nos deixaria órfãos. Então, não devemos perder a esperança no Salvador. Eu lembro que Neff dizia isso, a gente falou nos vídeos atrás, né? Algumas aulas do Vem Segue-me atrás falou sobre o Salmo de Neff, em que ele dizia que ele estava sofrendo, que ele era rodeado por tentações, que ele passava por muitas provas, muitas dificuldades, mas ele disse, eu sei em quem eu confiei. Eu nunca me esqueço dessa frase. Sei em quem eu confiei, em Cristo. Então, quando você estiver passando por provas, dificuldades, desafios, pensa sempre no seguinte, eu sei em quem eu confio em Cristo. E Ele estando comigo, eu vou passar por essas provas. Eu vou não só passar, né, como o Elder Wortley ensinou, mas eu vou me transformando, eu vou me tornando mais como o Salvador. Por isso, irmãos e irmãs, devemos prosseguir com firmeza e finalmente nesse processo nos tornaremos mais como o Senhor. Todos nós conhecemos quem já enfrentou grandes tribulações na vida e perseveraram firmemente, fielmente. Bom, a gente conhece, e talvez você mesmo já passou por isso, eu passei por várias provas, mesmo dentro da igreja, né? Eu vejo, eu já encontrei muitas pessoas e eu conheço muitas pessoas que se magoaram com algum irmão, com algum líder na igreja, ou com alguma coisa dentro da igreja, né? Vamos dizer assim. Eu queria deixar claro que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela é uma instituição edificada ou criada por Jesus Cristo e ela é perfeita. Mas os homens não são. Todos os líderes da igreja são imperfeitos. Todas as pessoas que estão na igreja, elas são imperfeitas e elas todas precisam da igreja. Por que nós precisamos da igreja? Porque a igreja é um hospital e todos nós ficamos doentes. Inclusive, os nossos líderes, vamos dizer assim, que eles são os nossos médicos, né? Eles também ficam doentes. Eles também sofrem com dores, eles também passam por dificuldades, eles também são imperfeitos. E a gente precisa entender isso. E eles não são a igreja, né? Então, se um líder magoou você, não te
que nem já aconteceu comigo, quando eu fui bispo a primeira vez, eu lembro que uma irmã deixou de ir na igreja porque eu passei por ela e não a cumprimentei. Puxa, eu nem me lembro, talvez. Você acha que eu ia passar por uma. Se eu lembrei da pessoa, se eu a vi, eu ia deixar de cumprimentar, né? Mas ela se magoou, fui até a casa dela, pedi desculpas e tudo mais. Mas a questão é a seguinte: a questão é que nós não podemos, como disse aqui, nosso testemunho não pode estar alicerçado nas pessoas, nosso testemunho não pode estar alicerçado em fatos, mas no Espírito, na revelação. Nós precisamos buscar saber que, independentemente do que acontece à nossa volta, o que as pessoas falam para a gente dentro da igreja, mesmo, né, às vezes até nos ofendem, e eles não representam a igreja. Eu vou à igreja porque eu quero ser como Cristo. Eu vou à igreja porque eu sei que ela é de Cristo, e Cristo criou a sua igreja para que eu pudesse todos os domingos ir lá tomar o sacramento e poder renovar os meus convênios. Eu vou à igreja porque eu aprendo lá o evangelho, eu vou ao templo porque eu faço convênios sagrados e quero renová-los e quero ajudar as pessoas que estão do outro lado do véu também a receber as mesmas bênçãos que eu recebo. Enfim, eu vou à igreja por mim mesmo, não pelos outros. Claro, eu vou lá para ajudar as pessoas também, mas eu não vou por causa das pessoas. O meu testemunho não está baseado no que as pessoas falam, dizem, enfim, fazem. Eu já passei por muitas coisas. Eu já fui ofendido, eu já fui perseguido, eu já fui rejeitado. Eu já passei por muita coisa dentro da igreja, por líderes mesmo. Mas isso não mudou o fato, o meu testemunho não diminuiu, não enfraqueceu, não deixei de ir à igreja. Eu continuei indo. Às vezes eu não vou dizer aqui que a gente não sente aquela pressão, o desânimo muitas vezes, puxa, eu estou fazendo tanto e olha só o que esse líder me falou, olha só o que está acontecendo. Mas isso passa rápido se a gente tiver o foco no lugar certo. Lembrando aqui que o Elder Worthing falou, o nosso foco precisa ser na vida eterna. O nosso foco precisa ser em Cristo, para nos tornarmos como Cristo. Então, se eu estou passando por aquilo, se eu fui ofendido, se eu fui magoado, se a pessoa tentou fazer alguma coisa contra mim, tá tudo bem. Eu preciso passar por isso. Sabe por quê? Porque Cristo passou por tudo isso. Porque Cristo foi rejeitado, ele foi discriminado, ele foi surrado, bateram na face dele, pregaram cravos nas mãos e nos pés dele, crucificaram o nosso Salvador. Ele sofreu, ele foi traído, ele foi perseguido, ele foi. Tudo que você pode imaginar aconteceu com Cristo. Então, poxa, se ele passou por tudo isso, eu também preciso passar. Não na mesma intensidade que ele passou, quem sou eu para passar, que eu não teria condição nenhuma. Mas dentro das minhas limitações, eu tenho que passar por sofrimento também. Eu também tenho que passar por essas coisas que aconteceram com Cristo, né? Parte delas, porque eu preciso ser como ele. Como é que eu vou ser como ele se eu não passo as coisas que ele passou? Eu preciso passar por isso. Ele também foi tentado, lembra, no deserto? Falava, Cristo não passou por tentações. É lógico que ele passou. Ele foi tentado no deserto por Satanás. E Satanás usou as escrituras para enganar Cristo. Mas, lógico, ele foi tão fiel e tão poderoso que ele expulsou Satanás. As 3 tentações que Satanás colocou sobre ele, ele não caiu nelas. Então, ele também passou por isso. Ele passou por todas as coisas que a gente pode imaginar. Todo o sofrimento, toda a dor. Então, você precisa passar por isso também. Eu também preciso passar por isso. Porque o Pai Celestial disse: prová-lo-emos com isso, para ver se eles farão todas as coisas que eu, vosso Deus, vos mandar. Então, nós precisamos passar por isso tudo. E eu queria encerrar, eu acho maravilhosa essa escritura,
Doutrina e Convênio 122. Doutrina e Convênio 122, ela é poderosa, né? Joseph estava na cadeia de Liberty, e a sessão 121 é aquela sessão fantástica em que Joseph fala: Senhor, onde estás, né? Eu estou aqui sofrendo, onde está, Senhor? Né? Ele está ali sofrendo, sofrendo. E aí o Senhor conversa com ele. Mas é interessante que na sessão 121 ele conversa, e a 122 o Senhor continua conversando com ele, com Joseph. E eu queria ler alguns versículos. Ele disse assim, sessão 122, do 5 em diante, até o 9. Se te for requerido sofrer tribulações, se te encontrares em perigo entre os falsos irmãos, se te encontrares em perigo entre salteadores, e se te encontrares em perigo na terra ou no mar, ou seja se alguém te roubou, se alguém te bateu, se alguém está em perigo no mar, na terra, não importa. Se fores acusado de toda sorte de falsidades, se os teus inimigos caírem sobre ti, se eles te arrancarem do convívio de teu pai e mãe, irmãos e irmãs, e se com uma espada desembainhada os teus inimigos te arrancarem do seio de tua esposa e de tua prole, e teu filho mais velho, embora com apenas 6 anos de idade, agarrar-se às tuas vestes e disser: meu pai, por que não podes ficar conosco? Ó meu pai, o que os homens vão fazer contigo? E se então ele for arrancado de ti pela espada, e fores arrastado para a prisão, e teus inimigos te rondarem como lobos procurando o sangue do cordeiro, e se fores lançado na cova ou nas mãos de assassinos, e receberes sentença de morte, se fores lançado no abismo, se vagas encapeladas conspirarem contra ti, e se ventos furiosos se tornarem teu inimigo, se os céus se cobrirem de escuridão e todos os elementos se unirem para obstruir o caminho, e acima de tudo, se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, sabe, meu filho, que todas estas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. O Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? Teus dias são conhecidos. Os teus anos não serão diminuídos. Portanto, não temas o que o homem possa fazer, pois Deus estará contigo para todo sempre. Firme seguir. Te vejo no próximo vídeo.